Boa noite. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso treinamento de intercessão profética no livro do Padre Roger Luiz. E se nós orarmos? É a pergunta, que o padre faz para nós. E se nós orarmos, o que acontece? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para você que está acompanhando através do Facebook. Boa noite. Você está acompanhando através do Facebook, que Deus te abençoe, uma boa formação para todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. Amém. Bendito seja Deus pela sua vida, bendito seja Deus por essa formação, bendito seja Deus pela vida do Padre Roger, que escreveu esse livro tão bom, tão maravilhoso para nos ensinar sobre a intercessão e, basicamente, a intercessão profética. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa realmente estar conosco e nos ensinar, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Deus, é Ele que nos ensina. E esse livro é muito rico em muitas coisas. Ele fala como nós vamos interceder, de que forma vamos interceder, de que forma podemos aprender a interceder. E hoje o nosso tema, o nosso subtítulo do livro, do Padre Roger, que eu mostrei, vou mostrar de novo, esse livro do Padre Roger Luiz. E se nós orarmos? Se nós orarmos, muitas graças poderão acontecer, meus irmãos. Se nós orarmos, nós podemos mudar o destino da nação brasileira. Nós precisamos orar, mas orar muito. Os tempos são maus, os tempos são muito maus. Mas nós temos um Deus por nós, e um Deus que nos quer formar, um Deus que nos quer ensinar, porque Ele quer formar soldados para o seu exército. Sim, as inscrições estão abertas para o exército de Deus. Precisa-se de intercessores. Deus está buscando intercessores. Intercessores que queiram ficar na brecha. Amém? Bendito seja Deus. Então hoje nós vamos falar, não podemos perder tempo, do livro do Padre Roger Luiz. E aqui ele diz: percebo que meu ministério é conduzido pelo Senhor para a cura e milagres, como também para a intercessão. Porém, por ser muito carismático, e aqui não há nenhum orgulho ou vaidade, mas um reconhecimento da minha essência e de como Deus tem trabalhado em mim pela ação amorosa do Senhor, eu tive a honra de conhecer e acompanhar em muitos encontros um grande homem de Deus. E daí ele fala para a gente sobre o Padre Rufus. Todos se lembram dele, do Padre Rufus, um sacerdote indiano que tinha um ministério de cura e libertação fortíssimo, muito poderoso. E ele também era exorcista, trabalhado e modelado por Deus dentro da renovação carismática católica. E por longos anos nos ajudou no seu ministério de cura e libertação aqui na Canção Nova. Eram encontros maravilhosos com a participação de milhares de pessoas, nos quais Deus se manifestava com sinais poderosos. Exorcista reconhecido pelo Vaticano, presidente da Associação de Exorcistas.
Ele ajudou muitas pessoas enfermas da alma, também como formou muitos padres leigos para exercer o ministério de libertação. Já encontrei com muitas pessoas que me perguntaram o que acontecia nos acampamentos, aquelas pessoas oprimidas e possuídas por espíritos malignos. E sempre respondi que tinham um profundo encontro com o amor de Deus e as libertava da escuridão. O que desejo expressar ao citar o saudoso Padre Rufus, diz o Padre Roger, né? Que já contempla a face daquele o qual serviu com tanto amor aqui na terra, é que convivia com um homem centrado, humilde e dócil a Deus. Muito atento ao que o Espírito revelava. Cito aqui para clarear a realidade extremamente necessária da intercessão profética. Exatamente porque ele não orava aleatoriamente pelas pessoas, sem antes saber a causa daquela opressão ou possessão. Pois sabia que perderia muito tempo, ou que se até mesmo o inimigo, na sua astúcia, desviaria o foco, levando a um desgaste desnecessário. As pessoas eram entrevistadas e verificava se havia tido contato com obras de ocultismo, falsas doutrinas no passado, se cultivava o sentimento de inferioridade, de mágoas, ressentimentos e tantas outras coisas, que poderia estar sendo porta de entrada para aquela opressão ou ação do inimigo. Ao ouvir cada história de uma maneira muito simples, Deus falava ao coração dele qual era a causa. Ele rezava naquela direção e em pouco tempo as pessoas eram libertas. Quem não se lembra do Padre Rufus, né? Maravilhoso, ele orou por mim. Eu tive a graça de, no ano de 2000, ele orar por mim. Padre Rufus era um homem do espírito conectado com Deus e em todos os momentos cheio de graça da ciência e do discernimento. Ele sempre me dizia, eu não posso perder tempo, eu não posso perder o foco, tenho que ir na raiz. O relato que fiz da ação ministerial do saudoso Padre Rufus nos ilumina para compreendermos a eficácia da intercessão profética, meus irmãos. Pois, na maioria das vezes, rezamos aleatoriamente sem ter um foco. Uma meta definida, não temos estratégias. O nosso inimigo, gente, ele está na luta há milhares de anos. E é um estrategista. Ou nos posicionamos abrindo a intercessão profética, ou ficaremos estagnados. Veja bem, em muitos momentos percebemos que as realidades da nossa paróquia, ou da nossa cidade, ou do nosso estado em relação à evangelização, ao avivamento, estão emperradas. Nada evolui, as portas dos corações estão sempre fechados. Aqueles que estão à frente vão desanimando, desistindo, muitos acabam abandonando o fervor e perdendo a lição espiritual sobre a vontade do Senhor, sobre aquela realidade específica. Poderíamos enumerar um grande número de ministros de Deus, de pregadores, intercessores, ministros de músicas que sucumbiram diante dessas dificuldades. E não podemos perder de vista o que Deus quer segredar o motivo do fechamento, do bloqueio para o anúncio do Evangelho, para que o sobrenatural de Deus aconteça. Portanto, é preciso paciência, escuta e intimidade com o Senhor. Muitos têm cedido à tentação do desânimo, deixando de rezar. E não buscando do coração do Senhor a revelação. Ou, infelizmente, entram na modinha da fofoca espiritual, perde o precioso tempo que deveria ser dedicado à escuta e à intercessão profética. Deixe-me dizer uma coisa bem séria. Padre que está falando, tá, gente? Palavras do Padre Roger Luiz. Fofoquinha espiritual é brecha para Satanás. Continuar fazendo peripécias dele no nosso meio, derrubando nossos irmãos, gerando opressões e tramando a sua malignidade para que o Evangelho de Deus não seja anunciado. Saiba que Satanás odeia a obra do avivamento e quer a todo custo colocar uns contra os outros e bloquear o mover do Espírito Santo. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado. Nesse sentido, saiba que as fofoquinhas, opiniões, análises críticas dos irmãos, das situações, além de não mudarem e não contribuírem nada no mundo sobrenatural e natural, na verdade, trazem para o nosso meio o fofoqueiro.
o mentiroso, o divisor que se chama diabo. Chegou a hora de virar essa mesa, meus irmãos. Preparai para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramai o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. Salmo 22, versículo 5. Deixemos o nosso cálice transbordar da graça do Senhor e que a mesa seja virada à vista do inimigo. Amém? Tenha certeza de que o interesse de Deus é a salvação da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. O nosso estado, a nossa nação, não duvidemos. Não duvidemos disso. Porque é isso que está em jogo, gente, a salvação da nossa nação. Ele tem interesse em resgatar seu filho, transformar sua família, seus amigos. Pergunte ao Senhor, o que está no teu coração que eu não sei, meu Deus? Você pode dar uma paradinha e perguntar para o Senhor. O que está no seu coração, Senhor, que eu não sei? Como eu devo orar, Senhor? Em que direção devo profetizar sobre essa situação, Senhor? Tenho plena convicção de que a partir da direção que Ele der, você verá que a sua oração fluirá e os resultados da intercessão serão surpreendentes. Você alcançará a vitória e conquistará territórios dos corações no nome do Senhor. Para elucidar mais ainda o que estou apresentando, partilho com vocês um testemunho de Cyril John, que está no livro Rezar Erguendo as Mãos Santas. O poder da intercessão profética, lançado pela editora RCC Brasil. Ele é indiano e é vice-presidente do IC, Serviço para a Renovação Carismática Católica Internacional. Que nós acabamos, no mês passado, nós estudamos sobre o livro dele, o outro livro dele, Intercessão Profética. E ele é presidente da Comissão Internacional da RCC Internacional. Não, ele é presidente da Comissão de Intercessão da RCC Internacional. Então, um breve testemunho de Cyril, né? Minha primeira experiência com a intercessão profética foi com o Robert, o Bob Miss, e com a equipe de Praias Closet, em Mumbai. Quando eles vieram para Nova Delhi para um seminário de intercessão em maio de 94, a equipe compartilhou a mensagem que eles haviam recebido, que os 5 fortes portões arqueados, Ajmer Gate, Tukman Gate, Delhi Gate e Kashmir Gate e India Gate, eram um tipo de obstáculo para o renascimento espiritual da cidade capital. A maioria delas eram restos de 14 portões construídos pelo imperador mongol Shangagan. Que nome! Com base na mensagem, alguns líderes escolhidos em Nova Delhi, juntamente com o Bob e a equipe, foram até aqueles portões no dia 10 de maio de 94, com uma oração de combate espiritual. Do lado de fora de cada desses portões, estavam na cidade recitando o Salmo 24. Comemorando a entrada do Senhor na cidade. Quando olho para trás, hoje posso dizer com confiança que foi um ato profético. Testemunhei o crescimento tremendo da igreja e a renovação na cidade, depois que fizemos a intercessão profética. Vocês estão vendo a importância da intercessão profética no nosso tempo? É muito importante. No outro testemunho sobre a objetividade e clareza da intercessão orientada pelo Senhor, cita essa experiência. Uma mulher rezava por todos os tipos de necessidade de seu pai, que era alcoólatra. Depois de ouvir uma palestra sobre intercessão profética, ela decidiu procurar o Senhor de forma mais intensa para descobrir o que estava em sua mente. À medida que ela assim fazia, ela percebeu que Deus amava muito seu pai e que sua preocupação mais importante era que seu pai ficasse com ele para sempre. Esta era a intenção pela qual devia rezar antes de outras necessidades. Então ela começou rezando para que seu pai se arrependesse de seus pecados e se reconciliasse com Deus. 2 meses depois que ela começou a orar dessa forma, ele arrependeu-se e reconheceu Jesus como seu Senhor. Além de reconciliar totalmente com a sua família, a mulher escreveu sobre a alegria imensa de toda a família sentiu o que está na mente de Deus, ao invés de limitar-se à sua própria maneira limitada de rezar. Porque às vezes a gente quer rezar
de acordo com a nossa cabeça, de acordo com a nossa mente, de acordo com o nosso coração. Nós queremos rezar aquilo que a gente quer. Às vezes a gente quer dar ordem para Deus, falar, não, Deus, eu quero isso, isso, isso. Não é assim, nós temos que perguntar para Ele, o que é que o Senhor quer, Deus, que eu reze? Isso é intercessão profética. Senhor, fala ao meu coração, sobre o que o Senhor quer que eu interceda. Às vezes, no caso de um ente querido, podemos estar tão preocupados a respeito da saúde emocional, financeira ou problema de relacionamento, que podemos acabar orando por todas essas coisas e perder a visão do que Deus realmente deseja para essa pessoa, que essa pessoa experimente. Isso está no livro do Cyril John também, Rezar erguendo as mãos, na página 105 e 106. Esses dois testemunhos clareiam muito a visão sobre a realidade da intercessão profética, exatamente no que tange a oração direcionada para não nos deixar perder tempo. E tempo é que nós não temos, gente. Jesus está voltando. O testemunho trata-se de um caso pessoal de uma filha que orava muito tempo por seu pai. Ao se abrir a revelação da estratégia da intercessão para contemplar a grande obra que o Senhor realizou na sua vida e na vida daquele homem. Outro testemunho nos mostra a realidade da abertura espiritual de uma capital, ou seja, de todo um povo que era fechado ao Evangelho. E no poder de Deus, de fato, pela revelação do Espírito Santo, que mostrou a causa da dificuldade do anúncio do Evangelho, da renovação daquela cidade que estava espiritualmente ligada aos seus portões. Vejo a renovação de que naquela cidade tanto precisava, e ela veio, bem como a graça da abertura para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso indica o quanto precisamos estar atentos à direção que o Senhor nos dá, meus irmãos. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque a boca fica seca. Sinceramente, eu creio que podemos transformar cidades e estados, o Brasil e as nações pela força da intercessão. E se nós orarmos, você crê que o Brasil pode mudar? Você acredita que a nossa nação brasileira pode mudar? Eu acredito. Eu creio no poderoso avivamento que o Senhor quer realizar na nossa nação. E Ele vai realizar. Ele conta com você, meu irmão. Ele conta com você, minha irmã. Não podemos perder de vista tudo que o Senhor tem orientado até aqui. E com isso abrimos totalmente ao que Ele quer nos mostrar. Olha o desafio que Deus nos faz. Pede-me e te darei como herança as nações, e como tu apostas os confins da terra. Tudo é dele. Tudo é do Senhor. Salmo 2, versículo 8. Nosso Senhor não pensa pequeno, meus irmãos. Ele vai muito além das nossas expectativas. Portanto, tenhamos a firme decisão de assumir a nossa parte nos sonhos de Deus. Amém? Então, é o que essa parte, né? Não podemos perder tempo. Não podemos. Nós não podemos perder tempo, nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor quer falar. Nós temos que estar com o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito aberto ao que Deus quer falar ao nosso coração. Deus quer fazer coisas grandiosas através de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas coisas Deus quer fazer. Mas para Ele fazer, Ele precisa de nós. Ele precisa do nosso sim. Ele precisa do nosso entregar. Nós temos que nos entregar. Nós podemos dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer, Senhor, aquilo que está no seu coração. Eu quero, Senhor, contribuir para a transformação da nação brasileira, Senhor. Para a transformação do meu estado, da minha cidade, do meu bairro, da minha rua, do meu quarteirão, né? E nós vamos agora ver o outro subtexto que se diz enxergar com os olhos de Deus. Uma história muito linda da Bíblia é a história de Josué, né? Que depois da morte de Moisés, ele foi colocado pelo Senhor à frente do povo para tomar posse da terra prometida, né? Antes, porém, a gente vê
que Caleb e os 10 homens escolhidos das tribos patriarcais foi enviado por Moisés, que tinha sido orientado por Deus, para que explorasse a terra prometida de Canaã. Números 13, versículo 14. Lá ficaram por 40 dias. Realmente a promessa do Senhor era muito maior do que a expectativa daquele povo. Uma terra que corria leite e mel, com muita água, uma fertilidade incrível. Contudo, era habitada por homens gigantes que conheciam a arte da guerra, e as suas cidades eram cercadas por muralhas. Deus disse que era uma terra onde corria leite e mel, mas não disse que essa terra seria conquistada sem dificuldades. Esse problema continua em nós. A gente quer tudo de mão beijada, iludidos com as facilidades, né? Nessa perspectiva, sinceramente, a nossa vida é feita de desafios, tribulações, dificuldades, enfrentamentos. Em cada tempo experimentamos uma realidade específica, porém acompanhados pelo Senhor, apoiados por Ele, fortalecidos por Ele. A sua graça está em nós, e nós sairemos vencedores em todas as dificuldades. Amém?